Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, dos versículos 1 a 20. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Marcos capítulo 15, os versículos de 1 a 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Irmãos, nós vimos anteriormente o primeiro tribunal que Jesus enfrentou, que foi o Sinédrio. Jesus passou pelo Sinédrio, aquele tribunal eclesiástico, e naquela ocasião nós vimos que Pedro estava distante, não próximo de Jesus, vendo tudo acontecer, não se envolvendo exatamente para que não sobrasse para ele. Jesus sofre na mão daqueles homens sem abrir a boca, ele não se defende, ele recebe acusações em cima de acusações, e acusações falsas. Mesmo aquilo que havia Jesus dito, eles trouxeram uma nova interpretação, que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha dito. E então Jesus sofre na mão daqueles homens, e saindo do seu tribunal, ele recebe murros, cuspidas, xingamentos. Termina o tribunal no Sinédrio com a desmoralização e a violência
sendo demonstrada por aqueles homens que, inclusive, eram homens que achavam que eles eram os mais santos da terra. Homens que nunca pecavam, como os outros pecavam. Homens que, na sua posição de liderança judaica, se achavam os maiorais na caminhada com o Senhor. Agora nós vimos, dos versículos 1 a 20, do capítulo 15, o tribunal civil. Jesus é enviado depois que sai do tribunal eclesiástico. As autoridades eclesiásticas, elas não tinham poder para crucificar Jesus. Elas tinham que bater continência, pedir para que o Império Romano executasse a pena. Então eles levam Jesus para Pilatos, que era o governador daquela região. Pilatos, então, ele julga Jesus, ele ouve a multidão, ele ouve as autoridades eclesiásticas, e no final ele decide fazer aquilo que todo mundo queria que ele fizesse. Ele decide entregar Jesus para ser crucificado. Ele até tenta tirar Jesus da cruz, dizendo para eles: vocês podem escolher, ou eu solto Barrabás ou eu solto Jesus. Quem vocês preferem? Porque eu não encontro mal nenhum nesse homem. Agora Barrabás, eu sei o que ele fez. E a multidão disse: nós não queremos que você solte Jesus, nós queremos que você solte Barrabás. Então ele atende o apelo da multidão, lava suas mãos, entrega Jesus para ser crucificado. É interessante porque quando Pilatos estava interrogando a Jesus, ele diz assim: és tu o rei dos judeus? E ele fala com a multidão por várias vezes: o que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? Isso porque Pilatos sabia que há poucos dias Jesus havia sido recebido quando entrava em Jerusalém, e a multidão, que é aquele dia chamado de Domingo de Ramos, onde a multidão recebeu Jesus gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho, o filho de Davi. Então eles recebem Jesus como um rei. E aquilo já estava sendo falado, virou popular. Então, quando chega o momento do julgamento de Jesus, Pilatos vira para ele e diz: você é rei? Porque a população te recebeu como um rei há alguns dias. E por que essa população agora quer crucificá-lo? O que você fez para trazer tanta revolta popular? Um homem que há dias atrás estava sendo recebido com louvor e agora está sendo acusado como réu de morte. Você deve ter feito alguma coisa muito grande, mas Jesus não se defendia. Então ele entrega Jesus para ser crucificado. Ali naquela ocasião, irmãos, nós vimos Jesus em contraste com um homem, Barrabás. Barrabás era um homem mau, terrível, que havia sido preso por conta de um assassinato e também por conta de rebeldia, fazendo parte de um grupo naquele território para se rebelar contra o império. Este homem é o homem que a multidão decidiu soltar. O Rei eterno, o Rei justo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Santo, o Perfeito, o Íntegro, o que nunca pecou, estava sendo condenado à morte. E um homem que era rebelde, assassino, mau, pecador, imoral, perverso, estava sendo absolvido. O que nós temos aqui no tribunal de Pilatos nada mais é do que uma analogia do que estava acontecendo por trás, porque Pilatos estava apenas sendo o instrumento de Deus, porque na verdade Jesus não estava diante do tribunal de Pilatos, ele estava diante do tribunal de Deus. Lá no Getsêmani ele pede: se possível,
passe de mim este cálice sem que eu beba. E a partir do momento que ele é julgado no Sinédrio e depois ele vai para Pilatos, ele está debaixo do tribunal de Deus, porque ele decidiu assumir o lugar da igreja. E ele então assume o lugar da igreja, recebe a culpa da igreja, e naquele momento o justo rei está sendo condenado à morte, porque ele havia se tornado pecador, ou melhor, como Paulo fala, ele se fez pecado por nós. E aquele que era imoral, perverso, pecador, rebelde, homicida, estava sendo absolvido, porque através da morte de Cristo, os pecadores são absolvidos. Barrabás, naquela ocasião, representava a igreja. A igreja estava sendo absolvida, porque o Rei Eterno estava sofrendo a condenação no lugar dela. Nós estávamos sendo libertados. Quando Barrabás é solto, isso significa que a igreja passou a ser livre. A igreja agora não é mais contada entre os criminosos, porque Jesus assumiu o lugar da igreja. Ele substitui. Então esse texto mostra para nós que o Rei justo substitui os pecadores. Vamos ver aí cada um dos versículos. Primeiro os versículos de 1 a 5. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Quem é Pilatos? Governador da Judéia. Ele não morava em Jerusalém, ele morava em outro lugar, mas no período das festas judaicas, ele ia para Jerusalém para cuidar da ordem da cidade, porque vinha gente de tudo quanto é lugar. Jerusalém ficava lotada, muitas pessoas saíam de suas cidades para poder celebrar as festas judaicas. E aqui nós estamos no contexto da Páscoa, a maior festa do calendário judaico. E o que nós temos é Pilatos naquele lugar para manter a ordem social, por conta do fluxo enorme de pessoas. Mas a gente precisa entender um pouquinho de quem era esse homem. E nós temos uma carta escrita a Agripa I, que fala que esse homem, Pilatos, Pôncio Pilatos, era um homem inflexível, obstinado e sem misericórdia. Um homem que repetidamente infligiu punição sem um julgamento prévio e cometeu muitos atos de crueldade. Os evangelhos, você pode conferir em João 19, versículo 10, mostram que Pôncio Pilatos era orgulhoso. Quando você vai para Lucas capítulo 13, versículo 1, diz que Pôncio Pilatos era cruel. E na leitura dos evangelhos nós percebemos que ele e a sua esposa eram supersticiosos, também extremamente interesseiro, e procurava sempre estar em bons olhos para o imperador. Então era um homem político, aquele político mesmo, que cometia as maiores atrocidades, mas queria sempre estar nas melhores posições. Aquele homem cruel, terrível. E ele então, no versículo 2, interroga Jesus dizendo: és tu o rei dos judeus? Ou seja, eu fiquei sabendo recentemente que você foi aclamado pela multidão. Você foi recebido pelos peregrinos. E Jesus responde para ele: tu o dizes. Eu gostaria que você marcasse o seu texto e fosse lá para João capítulo 18, que lá nós temos alguns detalhes deste interrogatório, que é muito importante para a nossa compreensão do texto. Marca sua Bíblia aí, deixa sua Bíblia aberta em Marcos, mas vai lá para João capítulo 18, a partir do versículo 33. Olha o que diz o texto: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos:
Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Então perceba o interrogatório. Pilatos quer saber se Jesus era rei, porque você sabe muito bem que o imperador era o rei, César, e ele quer saber se Jesus também era rei. Ele quer saber se as acusações feitas pelas principais autoridades, elas tinham procedência. E aí o versículo 3 diz, voltando lá para Marcos, capítulo 15, versículo 3, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E aí Pilatos volta-se para Jesus e fala assim: você não vai se defender? Irmãos, não é normal. Nós falamos isso no sermão passado. Jesus estava perante o sinédrio, ouvindo acusações falsas a seu respeito, e ele não levantava a voz para se defender. Agora ele vai para o tribunal de Pilatos, que tinha autoridade para absolvê-lo ou torná-lo culpado, e Jesus não se defende. E as acusações daqueles homens não eram acusações verdadeiras, eram falsas acusações. E Jesus não se defende, e Pilatos fica extremamente admirado. Olha só o versículo 5. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos não entendia o motivo pelo qual Jesus não se defendia. Ele não estava simplesmente sendo condenado a alguns dias na prisão. Ele não estava simplesmente sendo condenado a passar meses na prisão. Ele não estava sendo condenado a passar alguns anos. Ele estava sendo condenado pela multidão, mas principalmente pelas autoridades de Israel, condenado à morte. E ele não abria a boca. Ele não se defendia. E por quê? Isso era uma interrogação enorme na cabeça de Pilatos, porque possivelmente Pilatos já havia passado por vários tribunais e ele nunca havia visto um réu tão tranquilo em ser acusado e não se defender. Um réu que, inclusive, possivelmente, pela leitura do texto, Jesus, quando foi levado pelos soldados, eu não consigo perceber uma cena, igual a gente vê aí na televisão, de um preso sendo levado por alguém, e ele se debatendo, como se quisesse soltar. Principalmente em filme a gente vê isso, ele querendo fugir. Não, vocês não vão encostar em mim não. Não, eu não vejo isso. Eu vejo alguém com as mãos juntas, sendo conduzido pelos soldados na maior tranquilidade, que é exatamente aquilo que o Antigo Testamento fala. Ele foi como ovelha muda. Vocês já viram boi sendo levado para abate? O boi entra naquele trilhozinho que eles colocam para ele, e ele vai ali, ele não se revolta contra ninguém, ele vai andando naquele negócio ali, tranquilo, não sabe o que está acontecendo. Chega lá na frente, hoje em dia é diferente, né? Antigamente era na base da marreta, né? Mas hoje em dia não, eles vêm com um negócio aqui nele assim, ó, na cabeça dele. Ele não sabe que ele está indo para o abate. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus está indo, só que ele sabia que ele estava indo para morrer. Só que ele não se revolta, ele não grita, ele não clama por justiça. Jesus poderia ter clamado por justiça. Esse tribunal é injusto, eu não cometi nenhum ato pecaminoso, por que vocês estão querendo me matar? Não, Jesus não abre a boca exatamente porque ele sabe por que ele está sendo condenado, para pagar os crimes da igreja.
Ele está sendo condenado para pagar pelos crimes da igreja. Irmãos, o que a gente pode tirar de lição desse texto? O silêncio de Jesus era cumprimento profético. E isso nos ensina que Jesus tinha plena confiança nos planos eternos do Criador. Jesus tinha confiança nos planos do Pai. Ele havia orado no Getsêmani: se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se ele foi preso e estava sendo julgado injustamente, e o sinédrio já havia o acusado, réu de morte, e ele estava perante Pilatos, e as mesmas autoridades e o povo agora clamava pela sua crucificação, ele tinha plena consciência de que a vontade de Deus estava sendo feita. Então o que ele faz? Descansa. Jesus não se movimenta, Jesus não corre atrás, Jesus não brada por justiça, Jesus não tenta salvar a sua pele. E aqui que a gente pode tirar de lição desse texto, irmãos? Não importa o que você faça, a vontade de Deus sempre será feita. Se Jesus se revoltasse naquele momento, nada iria acontecer de diferente. Ele seria preso do mesmo jeito e ele seria crucificado do mesmo jeito. Mas o que ele faz? Ele descansa, sabendo que Deus está no controle. E se é para morrer, ele vai morrer. E ele vai morrer para salvar a igreja. Então, irmãos, não importa o que a gente faça, você vai enfrentar situações difíceis na sua caminhada cristã, você vai enfrentar situações terríveis, e não importa o que você faça ou deixe de fazer, não importa o quanto você esperneie, não importa o quanto você murmure, não importa o quanto você grite, não importa o quanto você fique em silêncio, a vontade de Deus vai ser feita. O que ele tem para fazer, ele vai fazer, independente de você gostar ou não gostar, independentemente se você está bem ou não está bem, se você está satisfeito ou não está satisfeito. A vontade de Deus é soberana. A minha vontade, ela não vem em primeiro lugar. Então o que você tem que fazer? Você tem que descansar. Às vezes, irmãos, ações pecaminosas, sejam nossas ou de terceiros, serão meios para que a vontade de Deus seja feita. Às vezes você vai sofrer acusações injustas, mas porque a vontade de Deus está sendo feita. Às vezes os seus pecados serão meios pelos quais Deus vai conduzir a vontade dEle. Às vezes a sua rebeldia vai conduzir a vontade de Deus. Às vezes os pecados dos outros vão fazer com que a vontade de Deus seja feita. Você quer um exemplo no Antigo Testamento? Raabe. Raabe era uma mulher que esconde os espias. Quando o pessoal da cidade chega perguntando se o pessoal estava ali, o que ela fala? Eles não estão aqui. Isso é o quê? Mentira. Mas a mentira de Raabe estava em harmonia com a vontade de Deus. Isso não significa que ela estava isenta do seu pecado, mas Deus age pelos meios e fora dos meios. Aqui Jesus estava sendo acusado injustamente, mas a vontade de Deus estava sendo feita. Ele não tinha um pecado, mas a vontade de Deus estava sendo feita, porque ele estava assumindo o lugar da igreja. Agora dos versículos 6 a 15, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Isso aqui porque na época da festa da Páscoa, era um costume dos judeus de soltar alguém que tinha sido preso. Quando a gente vai lá para João capítulo 18, de 38 a 40, diz assim, ó: tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós, isso é Pilatos dizendo para as autoridades judaicas, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então, Pilatos estava na Páscoa, na festa da Páscoa, Jesus estava sendo condenado, e ele chama as autoridades judaicas juntamente com a multidão e diz o seguinte:
é costume de vocês que solte alguém. Eu posso soltar o rei dos judeus? E eles dizem não. E o texto, versículo 7 diz: havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. A multidão decide por Barrabás, pelo criminoso, pelo rebelde, pelo amotinador, pelo homicida. Na Páscoa, o Rei dos Reis estava sendo condenado exatamente porque fazia parte do plano eterno do Pai. O plano eterno do Pai era matar o seu próprio filho na festa da Páscoa que apontava para ele. E a multidão estava escolhendo Barrabás. Perceba, irmãos, que interessante, né? Quando a gente vai para o capítulo 11 de Marcos, nós temos a multidão gritando: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco a mesma multidão, influenciada pelas autoridades judaicas, estava pedindo pela crucificação de Jesus. Olha só que interessante. Um homem que havia curado, ressuscitado, realizado vários sinais, alimentado multidões, é recebido com louvor, mas daqui a pouco, por influência das autoridades judaicas, o mesmo povo que disse hosana é o povo que grita: crucifica-o. Mas Pilatos não encontrava nada em Cristo, nenhum crime, nenhuma transgressão. Olha o que diz o texto lá em João capítulo 19, a partir do versículo 12: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era o Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Olha a ironia de Pilatos. Há poucos dias vocês estavam aclamando, agora vocês querem matá-lo? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Olha aí o texto em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Irmãos, Pilatos estava aqui numa situação difícil, porque ele decide soltar Jesus, mesmo sendo imoral, perverso, cruel, ímpio, terrível, maldoso. Pilatos olha para aquele homem e fala: gente, esse homem não fez nada. E aí ele tenta resolver a situação, ele tenta livrar Jesus da cruz. Olha, tem aqui Barrabás, como que querendo dizer para a multidão assim: olha que homem terrível que está aqui, olha a comparação, olha o contraste. Um homem sem pecado ao lado de um homem terrível. Quem vocês querem que eu solte? A multidão diz: nós queremos Barrabás. E ele tenta mais uma vez tirar Jesus da cruz, até que as principais autoridades dizem o quê? Se você soltar Jesus, você está indo contra o imperador.
porque ele se aclama rei, se autoaclama rei, e o único rei que nós temos é César. Então, se você se você decide pela absolvição de Cristo, você está aceitando que existe um outro rei além de César, e se você faz isso, você vai ser acusado de traição. Olha o que os judeus fizeram. Colocaram Pilatos, que era uma pessoa que pensava muito em si mesmo, numa situação difícil. Realmente é melhor, eu não tenho nada a ver com esse cara, eu não conheço esse homem, a morte dele ou a soltura dele não vai fazer diferença nenhuma na minha vida no que diz respeito às outras coisas, mas se eu soltar esse homem, eu corro o risco de ser morto por traição. Então o que Pilatos faz? A vontade do povo. Olha o que diz Mateus capítulo 27, a partir de 24 e 25. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ou seja, o que vocês quiserem fazer, vocês façam. E o povo todo respondeu. Não tem uma resposta pior que o povo de Israel pôde dar nesse momento. Olha o que o povo disse: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Quando Pilatos abre mão do juízo de Cristo e entrega para a vontade do povo, e ele diz: eu sou inocente, porque para mim esse homem não cometeu nenhum ato criminoso a ponto de ser réu de morte, mas vocês estão fazendo de tudo para matá-lo, então está na mão de vocês, a responsabilidade é de vocês. Eles dizem o seguinte: caia sobre nós o sangue dele. 40 anos depois, o Império Romano entra em Israel, destrói tudo, mata os judeus, destrói tudo. Cadê o templo? Não existe até hoje. O que se tornou aquele lugar lá? Uma bagunça. Os judeus não têm liberdade na sua própria terra. Tudo isso porque eles disseram: caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Eles e toda a geração sofre consequências de ter mandado Cristo para a cruz. Por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro diz para aquele povo: Deus determinou a morte do seu filho, mas vocês são responsáveis por crucificá-lo. Uma coisa não exclui a outra. Eles foram responsáveis, mas a vontade de Deus estava sendo feita. Irmãos, essa substituição ocorrida aqui, de sair Barrabás e Cristo ser condenado, demonstra a obra de Cristo por nós. Olha lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, o que disse Pedro: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus assumiu o lugar da igreja no tribunal de Pilatos, que na verdade era o tribunal de Deus. Barrabás é solto porque a igreja é livre através da morte de Cristo. A igreja está livre de todas as condenações. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo assumiu o lugar da igreja, assim como ele entra para ser morto no lugar de Barrabás, porque Barrabás havia cometido um assassinato, e assassinato era um crime que gerava morte. Ele foi liberto da crucificação para que Cristo fosse crucificado no lugar. É exatamente o que aconteceu no plano eterno de Deus, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi lançado na cruz para que nós fôssemos libertos. Nós somos os criminosos, nós somos os rebeldes, nós somos os homicidas, mas nós fomos livres. Ele foi condenado para que nós fôssemos libertos. Olha o que disse João,
escreve João, nesse momento do tribunal de Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus fala para Pilatos é: você está tão somente cumprindo a vontade do Criador. Você tem a autoridade de me condenar ou de me soltar, porque o Criador te deu essa autoridade. Porque é Ele que está por trás desse tribunal. Olha o que disse Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por você, você não tinha consciência que você era pecador. Assim como aquele homem foi liberto. E eu tenho certeza, à luz do texto, que Barrabás não chegou para Jesus e disse: muito obrigado, louvado seja o teu nome, a partir de hoje eu sou um servo teu, porque você me livrou da morte. Não, ele vira as costas e vai embora. É exatamente isso que aconteceu. Quando Cristo subiu no madeiro por causa dos seus pecados, você não tinha consciência de que você era pecador, até o dia que você entendeu, pela obra do Espírito Santo, que você é uma pessoa medíocre, miserável, que você não presta, que você é rebelde, que você é mau por natureza. E aí você confessou os seus pecados, depositou a sua vida aos pés de Cristo e confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas Ele morreu antes de você realizar essa confissão. Irmãos, a gente aprende com esse texto quanta instabilidade e falta de conhecimento havia naquela multidão. O povo sem conhecimento de quem era Jesus fez o que fez. Eles não tinham convicção de que ali diante deles estava o Messias. E influenciados pelas autoridades judaicas, pediram a crucificação de Jesus. Isso mostra, irmãos, que falta de convicção da fé nos torna presas fáceis nas mãos dos falsos mestres. Se você não tem convicção do que você crê, se você não tem convicção do Evangelho, se você não sabe em quem você tem crido, se você não tem depositado as suas esperanças em Cristo, se você não vive de acordo com o Evangelho, possuindo uma percepção clara do que é o Evangelho, você vai ser uma massa de manobra nas mãos dos falsos mestres. Você vai ser presa fácil, porque bastou que as autoridades judaicas, com toda a sua pompa, chegassem na multidão e dissessem: olha, clame pela crucificação dele. O que a multidão fez? Pediu a crucificação de Jesus. Se eles soubessem quem era Jesus, eles jamais teriam dado ouvidos às autoridades eclesiásticas. E por isso que você precisa ter convicção da sua fé. Você sabe em quem você crê? Você sabe o que é o Evangelho verdadeiro? Você está preso a este Evangelho verdadeiro? Será que se você for alvo de algum falso mestre, você não vai ser levado? Você não vai ser influenciado? Será que você não vai passar a acreditar num falso evangelho, porque você não tem convicção daquilo que você crê? Então você precisa avaliar a sua vida espiritual, para não ser massa de manobra, para não ser Maria vai com as outras, para saber no que você acredita. Outra lição que nós tiramos desse texto, irmãos, é que muitas vezes nós somos vítimas de inveja. Pilatos sabia que as autoridades eclesiásticas estavam entregando Jesus por causa de inveja. Às vezes eu e você sofremos por conta de pessoas invejosas. A inveja mata. A inveja machuca, a inveja causa males terríveis. Talvez a sua família já sofreu por causa da inveja dos outros.
Talvez você já sofreu na pele o que é ter alguém invejoso, alguém que inveja o seu marido, alguém que inveja a sua esposa, alguém que inveja os seus filhos, alguém que inveja os seus bens, alguém que inveja o seu status social, alguém que inveja a sua profissão, alguém que inveja qualquer coisa que você tenha ou faça, alguém que inveja o seu cargo na igreja. A inveja levou esses homens a crucificar Cristo Jesus. E a inveja mata muitos relacionamentos. Então, irmãos, nós precisamos orar, pedir muita sabedoria ao Senhor para termos reações bíblicas contra aqueles que agem com inveja contra nós. Mas também nós temos que tomar cuidado e policiar o nosso coração, porque talvez nós somos os invejosos da história. Às vezes você não é alvo da inveja dos outros, às vezes você é aquele que inveja aquilo que é dos outros. E você faz de tudo para acabar com a vida daquele que é alvo da sua inveja. Então isso você precisa tratar em Cristo. Você precisa confessar esse pecado diante do Senhor, porque esse pecado só vai causar morte na vida dos outros e na sua própria vida. Então confesse esse pecado, busque o Senhor, reconcilie-se, haja de modo bíblico. E outra lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que nem sempre os tribunais tomam decisões justas. Quantas decisões que nós vimos aí no mundo que foram injustas? Quantas pessoas que foram presas sendo inocentes? Quantas pessoas que foram absolvidas sendo culpados? Os tribunais humanos, eles não realizam a justiça pura. Às vezes eu vejo nos telejornais um grupo de pessoas caminhando pelas ruas com bandeira, justiça, justiça, justiça. Eu falo assim, se eles compreendessem o evangelho, eles saberiam que só existe justiça em Cristo. Homens não sabem realizar justiça, porque homens são injustos. Tribunais erram e têm errado há séculos, há milênios, e vão continuar errando. Muita gente vai ser presa sendo inocente, e muita gente vai continuar sendo absolvida sendo culpado. E sabe por quê? Muitas vezes aqueles que julgam fazem as coisas para o seu próprio bem. Não foi isso que Pilatos fez? Ele decidiu pela morte de Cristo baseado no quê? Vou fazer a vontade de vocês, porque vai que depois vocês falam de mim, vocês me acusam lá para César, dizendo que eu absolvi esse rei aqui. Então, na verdade, no final das contas, os juízes acabam fazendo as coisas que melhor satisfaz e que traz menos prejuízo para eles mesmos. Então, na verdade, todos os tribunais estão influenciados. E muitas vezes os tribunais são pragmáticos, não se faz o que é certo, se faz o que dá certo. O que é melhor para a nação? Que esse culpado seja absolvido ou condenado? Depende, vamos avaliar. Então nem sempre não é certo e errado, às vezes é aquilo que é melhor, aquilo que vai dar mais certo, aquilo que vai dar mais resultado. E por isso que nós precisamos confiar não na justiça dos homens, mas na justiça do alto. Não é a justiça dos homens que nós confiamos, mas na justiça do alto. E agora, seguindo o texto, a partir do versículo 16, então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, que significa realeza, né? Um símbolo de realeza, e tendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Pilatos havia perguntado para Jesus: Tu és rei? E ele disse: Tu o dizes. Os soldados sabiam que a multidão conhecia Jesus como rei. Agora ele estava sendo açoitado, ele estava sofrendo as consequências
dos nossos crimes. E quando ele chega para ser açoitado e preparado para a crucificação, os soldados reúnem Jesus, colocam nele uma vestimenta de púrpura, uma coroa de espinhos e se dobram na frente dele. Isso é o quê? Chacota. Olha o rei, olha o estado do rei, uma coroa de espinhos, humilhado, cuspido. O rei justo, diante daqueles homens, estava sendo cuspido, maltratado. Ele seria açoitado. Irmãos, o açoite romano, eu vou ler aqui o texto exatamente para poder explicar bem. O açoite romano consistia de um punho de madeira, ao qual várias tiras de couro eram fixadas, tendo as extremidades equipadas com pedaços de chumbo ou latão, com pontas afiadas de ossos presas a eles. Os açoites eram dirigidos especialmente às costas da vítima, que estavam nuas e curvadas. Geralmente 2 homens eram empregados para executar essa punição, um de cada lado, com o resultado que a carne era, às vezes, dilacerada em tal medida que veias e artérias profundas, às vezes, até mesmo as vísceras e órgãos internos ficavam expostos. Esse açoite, que não podia ser aplicado em cidadãos romanos, comumente resultava em morte. Geralmente, quem era açoitado morria antes da crucificação. De tão brutal que era o açoite. Mas aí você pode pensar assim, nossa, que terrível que o nosso mestre sofreu. Isso aqui não é nada não, irmãos. Outros homens passaram por isso também. Não foi só Jesus que foi açoitado. Você se lembra que outros 2 homens foram crucificados ao lado dele? Esses 2 homens possivelmente passaram pela mesma situação. A maior dor de Cristo foi quando ele foi pendurado na cruz. Porque naquele momento ele estava sendo consumido pela ira de Deus. Essa cena aqui, qualquer diretor de cinema consegue replicar. Qualquer diretor de cinema consegue replicar essa cena aqui, ó. Agora, nenhum diretor de cinema consegue explicar o que é sofrer o cálice da ira de Deus. Ninguém consegue. E é este o real sofrimento de Cristo. O sofrimento do corpo e da alma, sendo consumida, sendo dilacerada pela ira de Deus. Ele é açoitado, é zombado, e o versículo 19 diz que ele é violentado, cuspido, ele é alvo de chacota, do escárnio, da humilhação. E depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E de acordo com o texto, irmãos, depois nós faremos a leitura dele no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Pilatos manda confeccionar uma placa, dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E essa placa estava escrita em latim, hebraico e grego. Por isso que alguns teólogos dizem que Pilatos foi o primeiro missionário, porque todas as pessoas que ali estavam viram sobre a cruz de Cristo aquela escrita: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, que estava sendo crucificado por causa das nossas transgressões. O Rei do universo estava sendo humilhado. O Rei Todo-Poderoso estava sendo cuspido. O Rei dos Reis estava sendo zombado. O Rei dos Reis estava sendo julgado de maneira injusta. E por quê? Por sua culpa. Por sua culpa. Você é o culpado. Eu sou o culpado. Nós somos os culpados. Porque ele subiu no madeiro por causa das nossas transgressões. O que a gente pode tirar desse texto até aqui, irmãos? Jesus disse que do mesmo jeito que ele foi desprezado, nós também seríamos desprezados.
nós também seríamos desonrados e talvez passaríamos até pela violência. Olha o que escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos fadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Se o Rei dos Reis foi zombado, saiba que você que é discípulo dele também será. Porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Nós já temos dito isso várias vezes nas exposições em Marcos. A nossa jornada cristã é uma jornada árdua, e nela existe muita perseguição, muita zombaria, muita rejeição, muito escárnio e muita violência. Se você que é discípulo de Cristo quer uma vida tranquila, sem perseguição, sem zombaria, sem escárnio, então deixe de ser discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo sofre mesmo. Porque se perseguiram o Mestre, também perseguirão a nós. Irmãos, então, diante disso, nós não podemos nos envergonhar. Pelo contrário, nós temos que dar glória a Deus por sermos alvo de zombaria. Você tinha que chegar em casa sorrindo, contando para o seu esposo, os seus filhos, para a sua família: você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui escarnecido na rua agora, eu fui alvo de zombaria, me xingaram de crentinho, me xingaram de um monte de coisa, porque eu estou servindo a Cristo. Glórias sejam dadas ao Rei dos Reis por isso. Não sabe o que você faz? E eu faço. A gente chega lá chorando. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta, eu não sou nada para ninguém, ninguém reconhece o meu valor. A gente quer os louros, enquanto o próprio Mestre foi zombado e não abriu a boca para falar nada. Então, olhe a perseguição com bons olhos. Jesus foi ridicularizado pelos soldados, mas ele foi recebido na glória como rei. Olha o que disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3,16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E Davi disse no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Jesus foi humilhado, Jesus foi zombado, Jesus foi cuspido, Jesus foi violentado, Jesus foi alvo de um julgamento injusto, Jesus foi condenado à morte, mas Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi assunto aos céus e Ele está entronizado, e Ele é o Rei. Ele não buscou resolver as coisas pelas suas próprias mãos, ele simplesmente descansou no projeto do Pai, porque antes da glória vem a cruz, e você precisa entender isso. Antes da glória vem a cruz. Você está disposto a viver a cruz antes de alcançar a glória? Você está disposto a ser humilhado antes de ser exaltado? Olha o que disse Jesus em Mateus 23. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não procure a exaltação dos homens. Jesus não se preocupou em ser exaltado pelos soldados romanos. Ele sabia que depois de tudo ele seria recebido na glória pelos anjos. E hoje governa céus e terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, Pedro disse: ora,
Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmãos, um dia o Rei glorioso que foi morto dessa forma brutal vai voltar. E todos os seus súditos, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que são súditos deste Rei, todos aqueles que são novas criaturas, todos aqueles que nasceram de novo e que foram perseguidos, zombados nessa terra, que conduziram a sua cruz aqui, receberão também a coroa de glória. Porque no final dessa jornada, desse discipulado que é árduo, existe uma chegada gloriosa, onde nós receberemos a coroa de glória conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Então descansemos se nós estamos sofrendo neste mundo, porque no final existe uma vida gloriosa nos esperando. Que Deus nos abençoe.